meus amigos, bem-vindo ao canal do Viajando Geral. Como é que vocês estão? Bom, hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente faz em diversos vídeos nossos e que todo mundo tem essa dúvida, que é quanto custa comprar um motorhome? Quanto custa um motorhome? O valor de um motorhome? Vou falar sobre motorhomes novos, motorhomes usados, os tipos de motorhomes e onde comprar esse motorhome. Vem com a gente nesse vídeo até o final, que eu acho que vai esclarecer a sua dúvida. O vídeo é show, mas a minha motorhome autocaravana vidinha eu não troco não. Atendendo aí a pedidos e a perguntas de muitos colegas nossos, de quanto custa um motorhome aqui em Portugal. Eu quero lembrar que em Portugal os preços são diferentes da França, da Holanda, da Bélgica, da Alemanha e da Itália, até porque a maioria desses motorhomes, dessas autocaravanas, elas são importadas, elas vêm desses outros países. E existe um custo aí para transferir a documentação aqui para Portugal. Tem algumas pessoas que vão buscar nesses outros países e trazem elas, fazem essa importação. Aí eu aconselho a ter bastante cuidado com esse processo, porque é muito fácil você ter problemas com isso. Então, se você não estiver bem assessorado, só toma um pouco mais de cuidado. Mas eu não vou poder falar sobre esse assunto porque eu comprei a minha aqui em Portugal, de uma empresa aqui em Portugal, em Coimbra, e vou mostrar para vocês hoje um pouco do preço, de como elas estão aqui. Eu vou deixar o link na descrição, existe um site, aqui é chamado de stand, as lojas são chamadas de stand. Existe um site chamado Stand Virtual. E olha aqui algumas, já vamos entrar aqui, ó. Como eu mostrei no vídeo anterior, o modelo perfilada, tá? Essas aqui são perfiladas, ó. Então nós temos aqui já em destaque uma de 28.850. Vamos dar uma olhada nessa. É uma 2002. Ó, tá bonita por fora aqui nas fotos, né? Então essa é uma loja quem está vendendo. Ela está com 117 mil quilômetros rodados. Tem aqui o suporte para bicicleta. Muitas coisas são acessórios e esses acessórios encarecem. Se você não tiver na hora da compra com eles no seu motorhome, você provavelmente vai gastar mais, né? Por exemplo, uma câmera de ré, você vai gastar aí pelo menos uns 100 ou 200 euros, dependendo do modelo que você instalar. Também o suporte para bicicletas é nessa faixa de preço. Ela por dentro está bonitinha, muito parecida com a nossa, parecida com a Vida. A disposição aqui interna, né? Ela tem uma janela atrás, outra na lateral. Tem bastante armários, né? Aqui é a mesa da frente. A pia e o fogão com uma geladeira pequena, com um frigobar pequeno. A cama onde fica, né? 28 mil, tá vendo? Essa mesa aqui, quando você deita ela, abaixa ela, vira uma cama de casal. Fogão com 3 bocas. Esse é uma boa... o banheiro com a ducha separada é um outro item também que é muito importante. Te traz conforto, né? Então você tem na parte da frente a pia, o vaso sanitário e na parte de trás a ducha. Em alguns modelos, principalmente os caputinos, a ducha e a pia é uma torneira só. Então você usa aqui para a torneira, aí sobe a ducha para cima, tem um lugar para prender a ducha, né? Esconde o vaso fica dentro de uma tampa por cima dele e você usa com chuveiro, tá? Então é tudo junto. Já tem, ó, tá vendo? Esse aqui já tem a câmera de marcha atrás, como eu falei, de marcha ré, né? Realmente é uma Fiat Ducato, a porta de saída, tá? Então esse é o modelo, que é o porta-malas. Embaixo da cama, 117 km, né? Painelzinho digital, tá? Então esse é um dos modelos, né? E aí aqui tem várias especificações. É uma perfilada, tá vendo? Com 2 camas de casal, uma cama de casal sempre feita, e a outra é aquela mesa que eu falei que abaixa e vira uma cama, tá? Então vamos ver um outro modelo aqui. Vamos pegar alguns modelos mais novos. Vamos pegar essa de 32 mil. Também é uma perfilada. É uma Chusson, francesa, né? São 32 mil euros. Aí faz o câmbio aí para você ter uma ideia de quanto isso vale em real.
Essa já é 2010, está com 60 mil quilômetros, diesel, né? Uma boa máquina. Suporte para bicicletas, tá bonita. Já aqui estão os 2 botijões de gás, mas às vezes vem um só. Mas é aonde vão os gás, é o botijão de gás para estar mostrando o pneu. É interessante dessa stand virtual que geralmente são lojas, então elas dão garantia, tá? Também é uma Fiat Ducato. Aí aqui esses bancos, ó, nesse modelo, isso aqui abaixa, né, e vira a cama. E esse banco do motorista, ele é pivoteado, então ele vira e faz parte aqui desse conjunto aqui dessa sala de jantar. Você ganha mais espaço interno, né, mas você perde aquelas poltronas que tem assim como tem na nossa. Ó, isso aqui também na desmontagem da mesa vira uma cama e tá 32 mil euros, né? Mas é uma máquina mais nova, ela é 2010. Os armários, né? A pia, fogão com 3 bocas. Vamos ver se ele mostra que a geladeira já é maior, tá vendo? Já é o frigorífico grande, tem o congelador em cima e a geladeira embaixo. E essa cama francesa, ou cama sempre feita atrás. Também é o box em separado, né? O vaso sanitário aqui, as sanitas químicas, né? Tá bonita, uma máquina muito bonita. É um equipamento bem novo, bem interessante. E o preço é esse aqui, 32 mil euros. Vamos lá ver mais uma. Uma Fiat Ducato. Essa aqui são as autovivendas. Como essa é nova, 2017. Vamos dar uma olhada, ver como ela é um pouco mais compacta para dirigir, porque ela não tem aquela cabine montada atrás, né? Ela é dentro de uma van e aí vira um motorhome. E elas são bem legais. Eu gosto bastante desse modelo e ela é completa, tá? Mas 2017, 42 km, 42 mil euros, ó, tá vendo? Tem aqui a mesa, os armários, a janela, tem fogão, é completa, tem tudo que tem como a nossa. Só é mais bem distribuído, ou mais compacto, mais apertado, né? Então, tá vendo? Os 2 bancos da frente, tanto do motorista quanto do passageiro, é pivoteado, e ele vira, e aí dá para você utilizar aqui a sala de jantar para 4 pessoas. Aqui a quilometragem, né? O painel. A cama de casal, tá vendo? Ainda tem uma divisóriazinha no meio aqui. Isso é atrás da van. Degrauzinho para subir. O banheiro, né? Uma câmera de marcha atrás também com GPS. Isso é um rádio Android. Tá? Então ele é tudo em uma peça só. Ele é rádio, MP3, tem o GPS e tem a câmera de ré. Olha lá. Isso é muito importante para esses carros grandes, ter esse equipamento de marcha atrás ou câmera de ré, porque facilita nas manobras, né? A visão dele no espelho retrovisor é prejudicada. Mas é um equipamento de quase 43 mil euros. Esse é o painel de controle que você controla, vê o nível de águas limpas que você tem, como está a bateria do carro, quanto tem de reservatório de sujo, né? De águas sujas, águas cinzas, para você sempre fazer o serviço. Se você acompanha nossos vídeos lá, a gente mostra como fazer os serviços nesses veículos, né? Então aqui é para o box. Você vê que é tudo junto esse aqui, né? Como é mais compacto, tem que ser um pouco mais apertado mesmo. Mas é um carro ótimo. Vamos continuar procurando aqui outros diferentes. Tem também uma de 10.500. Essa é uma caravana. Esse é aquele que você põe o carro na frente. Então não vou mostrar isso aqui porque eu acho que é uma outra proposta. Também caravana. Essa é uma Ducato, 25 mil. É uma Cappuccino. Vamos dar uma olhada nessa? Está com 71 mil quilômetros, 2007. As Cappuccinos costumam ser um pouco mais baratas, né? Elas têm uma distribuição diferente internamente, né? Também é uma Fiat Ducato. Aqui na foto a gente vê o estado de conservação boa, né? Tem que ver pessoalmente. Isso aqui é só para que vocês tenham uma ideia de como é o mercado de autocaravanas aqui em Portugal. Tem esse suporte para bicicleta, a maioria deles vem. Está com 71 mil quilômetros, então está bem conservada. É um modelo 2007, é um modelo novo, né?
não é zero, tá? Mas é seminovo. É a mesma coisa os bancos que são pivoteados. Normalmente as cappuccinos, aquelas que têm o chapéu em cima, tem a cama naquele espaço, né? Aqui a televisão, a pia e o fogão, a ducha separada, frigorífico. Esse aqui tem um beliche, então para quem tem 2 filhos, é interessante, né? Os cappuccinos geralmente tem beliche numa parte da casa e a cama de casal é em cima do motorista. 1.000 quilômetros. Uma outra aqui mais em conta, vamos dar uma olhada nessa aqui, vai 17.950. Aqui também a parte interna, né? Já é um Fiat Ducato 1997. Então você vê que o preço cai bastante devido ao ano e também 141.000 quilômetros. Já é um carro um pouco mais velho, né? Painel mecânico, não é o painel digital. Isso aqui é um ar-condicionado, então nós tem um ar-condicionado que se consome bastante energia do carro e bastante combustível também. Nas autocaravanas, eles têm um sistema de boiler, que é a gás, aquecimento da água a gás, que esquenta também a casa, esquenta por dentro da casa. Esse sistema ajuda bastante no aquecimento. Ar-condicionado já é mais caro. Isso é um inversor. Isso aqui é onde você liga tudo que é 220 volts, computador, liquidificador. Tem que tomar muito cuidado com a potência disso aqui. Não é aconselhável micro-ondas, nada que aqueça, que tem aqueles aquecedores como aquecedor de água, cafeteira, né? Aí eu indico comprar já produtos específicos de 12 volts. Isso aqui é a porta da sanita, isso aqui é o sanitário químico. Isso sai, né, vai um produto químico aqui dentro. Se você está acompanhando no nosso tour do motorhome, eu explico direitinho como funciona isso. É bem legal o nosso vídeo. Aqui é a parte de compartimento das botijas de gás. É isso aí, essa aqui é uma cappuccino, ela tem aquele chapéu em cima. Vamos ver se eu acho aqui uma integral. Então, estou chegando aqui numa integral, vamos ver vamos ostentar, 75.900 euros. Que? Tá louco, eu vou pagar tudo isso? Se o seu bolso comporta isso, é um equipamento de ponta, 2016, está só com 10.900 quilômetros rodados, a integral, tá? Esse é o modelo dela, essas que parecem um micro-ônibus, tá? Elas têm um espaço interno muito bem distribuído, muito bem planejado. A diferença é que elas não têm a porta do passageiro, percebe? A grande maioria não tem as portas como um carro, como aquelas Fiat Ducato que a gente viu, ou Mercedes, que tem a porta de passageiro e a porta de motorista. Elas têm essa porta de entrada e às vezes uma porta do lado do motorista. Às vezes. Vamos ver como é essa. Ele está tirando uma foto aqui de baixo. Tá vendo? Os bancos do motorista e do passageiro viram, né? São pivoteados, eles viram. E essa sala aqui fica enorme. Então, dá para umas 6 pessoas aqui jantarem confortavelmente. Ó, uma foto de cima. Muito bonito. Tem uma geladeira grande. Televisão tem aqui. E tem um quarto aqui com cama central. Tem uma porta que divide a sala desse quarto de casal. Já vi algumas com suíte, mas aí já são mais os ônibus. Isso é cama central, eles chamam de cama central. Algumas perfiladas novas já tem essa cama central, então aí tem 2 armários, um de cada lado, né? E aí o conforto é que qualquer um aqui pode acordar no meio da noite e sair pelo lado para ir no banheiro, para ir na outra parte da autocaravana. Naquelas que você tem a cama sempre feita atrás, para quem está deitado no canto, tem que passar por cima da outra pessoa, né? O que não vem ser um problema para quem mora numa autocaravana, né? Gavetas, tem bastante armários, bastante arrumações. De um lado é a ducha, nesse caso, tá vendo? E do outro lado é o banheiro. E a porta do banheiro é interessante que ela abre tanto para quem está na sala como para quem está no quarto. O banheiro é o mesmo. Por isso é mais caro. Essa cama aqui, ela fica em cima do motorista e do passageiro. Então, quando está dirigindo, ela está aqui presa, ela está anexada aqui em cima. Quando vai utilizar ela, se tem 4 pessoas ou 6 pessoas, mais pessoas,
e querem utilizar essa cama, ela destaca aqui para baixo. Algumas têm um motorzinho que faz esse serviço automático, o cara aperta um botão e desce a cama, né? Uma escadinha. Outras não, outras simplesmente é uma alavanca que puxa a cama para baixo. Aqui é a parte da cozinha. Essas tampas são sempre para proteger quando está andando, tá? Ou quando não está usando, né? Muitos caravanistas na Europa inteira têm cães, tem gatos como nós, que temos 2 gatinhas. Inclusive a gente tem aí vídeos falando sobre isso. Aqui tem uma televisão tanto para a sala e no quarto provavelmente tem outra televisão. A parte do motorista também é um motor Fiat, essa integral. Então, tá vendo? Aqui não tem porta de passageiro e não tem porta do motorista. Ele, para ser motorista, tem que sair por aqui, pela sala. E aqui, com certeza, um equipamento nesse valor é toda equipada, né? Com câmeras às vezes até nas laterais. Algumas têm botão para despejo das águas cinzas. É um equipamento confortável, né? Antena parabólica para TV francesa e por aí vai. É um ótimo equipamento. Agora eu vou mostrar para vocês uma também nova cama central, só que ela é perfilada, tá? Então ela não é uma integral, mas ela tem a cama central, também é equipamento caro. Você vê que existem autocaravanas que vão de 10 mil euros até 60.500, até 80 mil euros e por aí vai. Depende dos equipamentos que você quer, do ano, né, da quilometragem. Essa é uma 2020, é uma 0 km. Então, esse é um equipamento muito bacana. 0 km, né? Aqui aceita retoma, aceita outro veículo na troca, tá? Então, eles aceitam um veículo na troca. Também por esse valor, né? Aqui a cozinha, né, com armários. Esse tem micro-ondas, tem forno a gás. A cama central é muito bonito, né? E aquilo que eu falei do conforto de quem dorme de qualquer um dos lados tem por onde sair. Armários em todos os lugares, espelhos. É um carro extremamente bem equipado. O banheiro é de um lado, né? O lavabo e a sanita é de um lado. E a ducha é do outro lado. O que dá um conforto, de uma certa forma. Então, essa cama aqui é aquela que eu disse que tem também. Nessas perfiladas, elas ficam em cima, anexadas. E quando você vai dormir, abaixa a cama. Então, dá para uma família viajar tranquilamente num equipamento como esse aqui. Um frigorífico grande. Bom, esse stand virtual é um dos links que eu falei. Aqui geralmente são lojas. Agora eu vou mostrar um outro link para vocês aqui, que é da OLX aqui de Portugal. 9.800, uma Mercedes, autocaravana. Isso é para equipar. Provavelmente não tem nada dentro. 10 mil, uma... essa é um equipamento interessante. É uma Cappuccino mais velha, né? Mas 10 mil euros. Então, se você não vai passar a vida morando dentro de um carro como esse, mas está interessado em comprar uma para passar fim de semana, para passar um feriado, e não quer investir muito, 10 mil euros, né? Essa aqui, deixa eu ver que ano que é. Vamos dar uma olhada nas fotos. Ela tem bastante espaço interno, viu? Já vi uma dessa por dentro. É um Fiat, né? Então, com um carro mais antigo, você vai ter que ter umas preocupações com infiltração, tá? É muito comum a autocaravana ter infiltração, principalmente essas mais velhas, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E como eu disse, muitos acessórios são caros. Uma geladeira para um equipamento desse é caro. A mesa tem uma sala atrás. O fundo dela é uma sala. A sala é atrás. O fogão, a pia, você vê que é mais velhinha, mas é extremamente charmosa. Aqui, tá vendo? O lavabo e a ducha junta. Aqui, só para mostrar para vocês, aqui ele não está mostrando aqui, mas a torneira vem aqui e ela sobe e vira a ducha. E o piso aqui é de plástico. Então o ralo fica aqui. A parte da frente. O motorista, né, tem a escadinha para a cama fica aqui em cima. Tá? Ele não colocou muitas fotos. Então está com 139 mil quilômetros, 1991. Particular.
Então eu vou deixar esses 2 links aí para vocês se divertirem, pesquisarem, avaliar o que é melhor para você, né? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode comentar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma, né, a entender um pouco mais como funcionam essas autocaravanas, o que é esse mundo. Se inscreve no canal, curte com a gente aí essa nossa viagem. Nós vamos estar pelo menos 3 anos vivendo na Europa, eu, minha esposa e nossas 2 gatas viajando geral.